Nós voltamos a Brasília agora para falar sobre aquele técnico de enfermagem acusado de matar pelo menos 3 pacientes no Distrito Federal. Afonso Marangoni está conosco de volta e vai falar sobre as novas imagens que mostram a atuação desse homem. Os registros foram feitos pelas câmeras de segurança do Hospital Anchieta. Flagra um momento em que Marcos Vinícius de Araújo injeta os medicamentos que levaram à morte dessas vítimas em um dos casos. Uma idosa chega a receber desinfetante, várias doses desse desinfetante. A gente até sabia da existência dessas imagens, mas até então ninguém tinha, além da polícia, dos investigadores, né? E, claro, as pessoas do hospital envolvidas na investigação, ninguém tinha tido acesso a essas imagens, né, Marangoni? Exatamente, Carla. Agora a gente tem acesso ao registro fotográfico, né, de pequenos fragmentos destes vídeos que ainda estão sob sigilo, sem acesso da imprensa. E tem uma informação importante a dizer também, são 3 mortes confirmadas por esse técnico de enfermagem, que até confessou isso depois de ser confrontado justamente com essas imagens, mas a Polícia Civil do Distrito Federal já investiga outros 2 casos. O que aconteceu em relação a isso? Os familiares viram as reportagens, falaram, nossa, mas meu parente também foi tratado nesse hospital, nesse mesmo período de tempo, e eu reconheci esse técnico de enfermagem. Então eles buscaram a Polícia Civil, que trabalhando aí com mais 2 casos, né, de idosos de 80 e 89 anos. Vamos ver como é que essas investigações vão concluir sobre mais essas questões. Agora eu quero começar por essas imagens, que quem nos acompanha por imagens já está vendo, né? São imagens da Câmara de Segurança do Hospital Anchieta, em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, que mostram os 3 técnicos de enfermagem presos na semana passada, circulando e atuando diretamente nos leitos dos pacientes que a Polícia Civil registram que foram mortos de forma proposital. As imagens registram a movimentação de Marcos Vinícius, Amanda Rodrigues e Marcela Camille na UTI. De acordo com a investigação, os horários dessas visitas coincidem com a piora repentina do estado clínico das vítimas. Segundo a polícia, os vídeos que seguem sob sigilo mostram Marcos Vinícius entrando sozinho nos quartos, permanecendo por poucos minutos e saindo em seguida. Sabe o que acontece? Logo depois, os monitores indicavam alterações graves nos sinais vitais, levantando suspeita de aplicação irregular de substâncias, de aplicações, né? Mais de uma, na verdade. Em outros registros, esse mesmo Marcos aparece usando um computador do hospital, onde teria utilizado senhas de médicos para emitir receitas falsas. As imagens também indicam a presença de 2 técnicas, segundo os investigadores, tinham conhecimento das ações e não impediram, nem tentaram impedir essas condutas. Os 3 devem responder, né, por homicídio qualificado, e a investigação segue sim para apurar se há outras vítimas. A Polícia Civil então passa a investigar mais 2 casos suspeitos, e aí o Hospital Anchieta divulgou uma nota afirmando que acompanha os desdobramentos do caso, permanece atuando com a mesma transparência e ética que pautou a atuação desde o início. Diz que, em razão disso, esclarece que as famílias das vítimas envolvidas no caso foram contatadas pessoalmente pela direção do hospital imediatamente após a autorização da Polícia Civil do DF, com respeito, acolhimento e total transparência sobre os fatos. Também informa que foram chamados os familiares que estavam cadastrados no hospital, que receberam os esclarecimentos necessários, e eles ficaram de cientificar os demais familiares de acordo com a livre escolha. Nesse contato, o hospital ofereceu apoio psicológico e profissional, mantendo-se à disposição permanente das famílias, seguindo com este canal aberto para os familiares que estão cadastrados. Vale lembrar que o hospital foi, quem identificou circunstâncias atípicas, investigou em menos de 20 dias e denunciou proativamente a Polícia Civil do Distrito Federal, disponibilizando toda a documentação às autoridades competentes, requerendo inquérito e medidas cautelares e colaborando integral e irrestritamente com as autoridades. Então as imagens nos impressionam, e não são nem vídeos, são só fotos, e também nos chama muito a atenção que 2 famílias diferentes, ao ver essas reportagens inúmeras na imprensa, perceberam que pode ser que tenhamos mais 2 casos de homicídio proposital num leito de UTI de um hospital. A gente aguarda ansiosamente novas atualizações desses casos e trazemos aqui na Band News FM. É tudo tão absurdo, tão perverso, né, com essas famílias, ainda mais agora com essa informação de outras 2 famílias que viram essas imagens, tiveram acesso a todas essas informações e agora suspeitam dessa possibilidade de seus parentes também terem sido vítimas.
ou seja, são famílias que vivem o luto ou tentaram conviver com o luto até aqui, mas que tem esse sentimento todo ferido mais uma vez, né? Reacende esse sentimento todo, juntando uma angústia tremenda e uma revolta tremenda, né? Porque estão agora, nesse momento, sem saber se também os seus parentes foram vítimas desse estresse, né? Porque precisamos considerar as técnicas de enfermagem que também não impediram que isso acontecesse. Agora, houve alguma novidade nas investigações em relação à motivação? Porque isso também nos perturba. Não consegui compreender qual era a motivação desse homem e delas também, que não denunciaram, que participaram de alguma maneira? Pois é, Sheila. O delegado responsável pelo caso não descarta nenhuma possibilidade, mas tem encaminhando o entendimento de que pode se tratar de um caso de psicopatia, algo nesse sentido, porque este técnico de enfermagem, ao ser confrontado com as imagens, ao ser confrontado com esta história, né, macabra, ele demonstrou frieza em relação a isso e acabou depois confessando essa série de crimes, né, de homicídios, quando não tinha mais o que fazer, porque as imagens estavam ali muito claras. No caso das outras duas, pelo menos uma delas mostrou nervosismo, arrependimento, algo nesse sentido, que não aconteceu neste outro caso. Então, as investigações vão mostrando que os quadros psiquiátricos, psicológicos dessa pessoa devem ajudar a explicar o que motivou, né, portanto, essas medidas, né, enfim, desses homicídios. Ele, até numa fala à polícia, justamente, falou que estava nervoso com o hospital, coisas nesse sentido, e tentando justificar isso também, que estaria aliviando a dor dessas pessoas, o que a gente sabe que não é nada nesse sentido, porque essas pessoas estavam lá para se recuperar, para que elas se recuperassem e pudessem voltar ao acolhimento familiar. Tanto é que tem um relato de uma pessoa que teve uma parada cardíaca que foi internado por uma outra questão, nada a ver com parada cardíaca, e que já estava se recuperando. Então a verdade é que todas essas pessoas tinham a possibilidade, pelo tratamento que estavam recebendo, de voltar para casa, estarem vivas até hoje, junto com os familiares. Então, a Polícia Civil segue investigando as motivações também, mas ainda não há nada conclusivo. Talvez esses dois novos casos que estão sendo investigados ajudem a formar um quadro mais geral de, em primeiro lugar, há quanto tempo isso estava acontecendo e o que tem motivado, portanto, essa série, né, de crimes e de homicídios.